Hello guys, how are you? Vamos lá para a nossa primeira aula do ciclo de outubro, certo? E aí hoje nós vamos falar sobre o imperative form, a forma imperativa, que basicamente a gente usa para dar instruções, dar ordens, avisos, conselhos, pedidos, apelos, né? Na maioria das situações, o you, que é o sujeito que deveria ser, ele não aparece na frase. Por exemplo, quando eu falo open the door, por exemplo, abra a porta. Eu estou falando possivelmente para você abrir a porta, certo? Eu estou dando uma ordem, eu não, né? Por exemplo, a mãe de vocês, que pode dar ordem para vocês. Então, open the door, ou brush your teeth, né? Escova os seus dentes, né? É uma ordem, por exemplo. Então, eu não falo, você vai escovar os dentes, eu falo isso, certo? Vou logo dando, usando o imperativo, e já vem o verbo. Abra a porta, por exemplo, certo? Na forma negativa, né, a gente usa o don't. Por exemplo, don't running. Don't run. Não corra. Geralmente, quando a criança, né, vai passando na rua, vai atravessar a rua, don't run. Don't run. Don't run. Não corra, né? Tem que esperar passar os carros e tal, ou então passar na faixa, aquele tipo de coisa, né? Então, é uma ordem, um pedido. Por exemplo, please open the door. Estou usando please, eu já deixei a frase mais educada, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse pedir para que você abrisse a porta ou fechasse a porta, por exemplo, please close the door, feche a porta, ou please sit down, por favor, sente-se. Então, é um pedido que eu estou fazendo. A mãe de vocês pode dizer assim, sit down, sente, agora, né? Estou mandando. Então, é a ordem, pedido, é uma instrução, por exemplo, quando vocês compram geralmente produtos importados e vem lá um manual só em inglês. Geralmente vem uma listinha de instruções de como você usar aquele aparelho, ou enfim, aquela coisa que você comprou em inglês. Então, geralmente aquilo ali vai estar também usando o imperativo, né? Quem aí nunca comprou uma caixinha Bluetooth e vê um encartezinho me instruindo em inglês? Geralmente vem em chinês e em inglês, né? Raramente vem em português as instruções. Então, também é uma forma de usar o imperativo. Então, vamos só revisar. Se eu estou dando instruções, se eu estou dando ordens, estou fazendo um pedido, ou eu vou usar a forma do verbo no imperativo. E o que é isso? Bom, quando eu vou para um dicionário, seja ele físico ou online, eu vou usar um online para exemplificar, né? Eu procuro o verbo, vamos dizer, abrir, né? Então, eu vou no verbo abrir aqui. Ele vai me dar aqui o verbo, ó, vai dizer que é um verbo, ó, verb, né? Abrir em português vai aparecer. Ok. E eu vou procurar a forma, o verbo abrir aqui, ó. Abrir, que é a mesma, o oposto de fechar, né? Então, tá aqui, ó. To open. Geralmente, os verbos no dicionário vai aparecer com essa palavrinha to, que não tem tradução para nada, certo? Não vai ser usado, né? Você vai usar só o open, certo? É só para mostrar para vocês que no dicionário, se você for usar o dicionário, sempre o verbo vai aparecer com esse to. Para quê? Só para indicar que é um verbo, é uma ação. Então, quando eu quiser, porque em inglês vai acontecer de uma palavra ter vários significados, né? De poder ser um verbo, de poder ser um adjetivo. E o que é que diferencia? Vocês vão observar que o verbo sempre vai aparecer com o to.
Então, veja aqui, ó. Aqui, né, ó, to open, que é o verbo abrir. To open the door. Só que eu não falo to open the door, eu falo só open the door. Então, eu estou usando o open the door, estou usando a forma do imperativo, ok? No imperativo. Open the door, close the door, sit down, come here, né? Vem aqui. Então, tudo são frases usando o imperativo, porque está fazendo um pedido, está dando uma ordem, enfim. Ok? Então, basicamente, o imperativo usa isso. Agora, se eu quiser que você não faça isso, ou não abra, não feche, não corra, eu vou usar, certo? O don't, que neste caso vai significar não. Então, don't close the door. Não feche a porta, ok? Ou don't close the window. Não feche a janela. Don't run. Não corra, por exemplo. Don't stop on the street. Não pare no meio da pista, certo? Então, o don't ou do not, tanto faz. Eu estou exemplificando o don't porque é o mais usual. Vai estar colocando a frase na negativa, ok? Então, a forma afirmativa eu vou usar o verbo, a frase com o verbo sem o to, certo? É o verbo e o complemento da frase. E na negativa eu vou usar o don't, o verbo e o complemento, ok? For example, I remember the song. Eu lembrei de uma música. Don't. Oh my gosh. Okay. Don't stop believe. Don't stop believe. Ok? Não deixe de acreditar ou não pare de acreditar. Então, don't stop believe. Ok? Isso é um pedido, um apelo, né? Ou don't. Oh my gosh, don't stop believe or believe you, believe me, for example, please. O uso do please, gente, deixa sempre a frase mais educada, certo? Mais gentil, ok? Então, se você está falando com uma pessoa, tá fazendo um pedido para uma pessoa que você não conhece, que você não tem tanta afinidade, ou que exige um respeito mais formal, você vai usar o please, né? Dá bom usar o please de toda forma, mesmo que você conheça a pessoa de uma forma educada, tá? Então, usem o please. A não ser que seja uma instrução exata de trânsito, de placa de trânsito, ou alguma instrução de receitas. Em receitas, por exemplo, a receita em inglês usa o imperativo. For example, do you make a milkshake, for example? So, put the milk, put a cup of milk on the mix, for example, in the mixer. Coloque, né, put the one cup, but a cup of milk in the mixer. Então, você coloca um copo de leite
no mixer, que pode ser mixer ou liquidificador, enfim. Mas não segue uma instrução, né? O passo a passo da receita. Então, também uma receita em inglês segue a forma imperativa, ok? Qual é a atividade de hoje? Vocês têm 4 imagens aqui de pessoas usando uma frase no imperativo. E vocês têm 6 frases aqui dentro dessa caixinha, tá? As frases que se encaixam nessas imagens estão entre essas 6, mas vocês só vão usar 4, tá? Então, vocês vão ter que descobrir, olhando a imagem, vendo o contexto, né, do que está acontecendo, identificando algumas palavrinhas chaves, né, e foca no verbo. Qual é o verbo? Ou que vem logo de início, né, na frase. E se for uma frase negativa, como é nesse caso aqui, o verbo vai ser logo que vai vir depois do don't, certo? Porque don't significa não, ok? Então, ou após o please, né? Que também o please, ele não é verbo, é por favor, significa por favor. Então, o que vem depois vai ser basicamente a ação, o verbo. E aí vocês vão identificar a frase e vão escrever de acordo com a imagem, a frase que melhor representa o que está acontecendo, a ordem que está sendo dada, ou o pedido que está sendo feito, ok? Nessas 4 imagens. Good job, bye bye.